Bebê Rena é a nova série que tá bombando na Netflix, chegando no top 1 em quase todos os países do mundo. E apesar do nome sugerir que talvez a série fosse algo de comédia ou algo levinho, é muito o contrário disso. Até porque a série é baseada em uma história real do autor, que inclusive é o ator principal dessa série. Então, bem-vindos a mais um vídeo no canal. Se você gosta de conteúdo assustador, bizarro e misterioso, você tá no lugar certo. Toda semana tem pelo menos 3 vídeos longos, todo dia tem vídeo curto, então tem muito conteúdo pra vocês. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal, comentar outros temas que vocês querem ver aqui. As fontes e os créditos estão sempre na descrição do vídeo. Preciso falar pra vocês que no último vídeo eu falei desse microfone aqui e eu esqueci de ligar ele. Aí foi muito engraçado, porque eu tava muito ansiosa pra ver se o som ia ficar melhor, e aí, enfim, ficou com um som péssimo, e muita gente comentou isso, deve ter pensado, nossa, olha, comprou um microfone mó caro e nem funciona direito. Mas agora eu acho que eu coloquei certo. Inclusive, eu vou deixar ele aparecendo nos vídeos, porque ele é muito bonito, gente. A gente precisa ficar vendo essas corzinhas mudando, porque eu tô apaixonada. E assim, eu acho que já tá melhor. Se não tiver melhor o som nesse vídeo, é porque eu não tô sabendo colocar as configurações certas, porque é pra ser bom. E também um outro detalhe que eu queria comentar, é que muita gente fica comentando do furinho que tem na minha parede, porque tinha um negócio pendurado aí que caiu e que eu preciso pregar de novo. Não prego de novo, por quê? Por preguiça. Mas como fica todo mundo comentando, não me incomoda. Mas eu coloquei um adesivo, por enquanto, até eu colar o negócio de novo. Alguma hora eu vou colar, tá? Eu prometo. Enfim, eu nem ia trazer esse caso aqui pra vocês hoje, mas como tá todo mundo só falando sobre isso, e como eu mesma fiquei curiosa de saber qual é a história real, quais partes da série são reais, quais não são, quem são as verdadeiras pessoas por trás da série, eu decidi trazer algumas informações que eu encontrei na internet. Então, sem mais enrolação, bora pra história. Primeiro lugar, um aviso, se você ainda não assistiu Bebê Rena na Netflix, eu acho que só tem 3 opções possíveis. Ou você não tem Netflix, ou você tá com preguiça, ou você viveu dentro de um buraco. Então, assim, eu já aviso que vão ter alguns spoilers da série, não tem como a gente falar sobre o caso real sem dar spoilers. Então, ou vocês vão assistir a série antes e depois voltam aqui no vídeo, ou então aproveitem pra saber do que a série se trata aqui junto comigo. Basicamente, a série conta a história de um cara escocês que trabalha em um pub em Londres que fica em Camden Town. Ele é bartender lá e um belo dia, enquanto ele tá trabalhando, entra uma mulher, parece bem triste, e ela se senta ali no balcão. O nosso personagem principal se chama Donnie e ele é inspirado no próprio autor da série, que é, como eu falei pra vocês, o ator principal também, o Richard Gere. Mas pra ficar mais fácil, vamos chamar ele de Donnie aqui, que é o nome dele na série. Então, quando essa mulher entra e se senta ali no bar, ele percebe que ela tá triste e ele fica com um pouco de pena. E aí ela fala que ela não tem dinheiro pra pedir uma bebida, então ele oferece um chá gratuito pra ela. Só que isso anima muito a mulher. O nome dela é Marta. E ali eles começam a conversar. Depois desse gesto de pena do Donnie, a Marta começa a aparecer todos os dias naquele bar, sempre pedindo uma bebida de graça. Às vezes um chá, às vezes uma Coca Diet. Mas esses encontros logo deixaram de ser só a Marta indo até o bar para conversar um pouco com talvez um amigo novo. Ela fica completamente obcecada pelo Donnie. Ela descobre o e-mail dele e passa a mandar diversos e-mails todos os dias. Ela acompanha cada passo dele, e depois de certo tempo ela começa a achar até que os dois podem estar em um relacionamento amoroso. O Donnie, um pouco perdido e até surpreso com essa reação da Marta, ele meio que deixa as coisas irem acontecendo e não consegue colocar um ponto final. Apesar dele ficar assustado com as reações dela, a Marta também é uma pessoa que aumenta muito a autoestima dele, em um momento em que essa autoestima estava péssima. O Donnie não estava em um bom momento da vida, então ter alguma pessoa ali, às vezes falando coisas que ele gostaria de ser, estava fazendo com que ele se sentisse melhor. Então, ao mesmo tempo que ele queria que essa stalker fosse embora, ele também gostava um pouco da atenção. E é claro que a série desenvolve em outros aspectos. O episódio 4 é um episódio muito pesado, porque o Richard Gere mostra pra gente um outro tipo de abuso que ele também sofreu. Agora, em outra parte da vida dele, que daqui a pouco a gente vai falar um pouco sobre isso. Mas esse episódio 4 é muito importante, porque pra gente dá até
até um certo alívio quando a gente pensa na Marta. Os 3 primeiros episódios vão escalando no stalking da Marta. A gente vê que ela tá completamente obcecada e que aquilo é um absurdo. Mas quando o Richard Gere mostra pra gente o outro abuso que ele sofreu no episódio 4, é até uma parte bem interessante, porque depois de mostrar todo esse outro abuso, a Marta aparece no final. E a intenção do Richard, como ele disse em algumas entrevistas, era que as pessoas vissem a Marta no final e falassem, ufa, ainda bem que ela voltou. Ainda bem que ela voltou a ser o foco da história, porque esse outro abuso foi muito pior. Então agora a gente vai misturar um pouco da realidade e da dramatização da série. De acordo com o Richard Gere, ele foi stalkeado por essa mulher durante mais ou menos 3 anos, e ela chegou a mandar 41 mil e-mails, mensagens de voz que totalizavam 350 horas, diversas mensagens nas redes sociais, principalmente no Twitter, e 106 páginas de cartas. Esse show, o Bebê Rena, começou em 2019 para o Richard Gere. Isso porque ele decidiu apresentar na forma de uma peça teatral. Em Edimburgo, na Escócia, existe um mês lá, que é o mês de agosto, que tem um festival chamado Fringe. Inclusive eu já fui, se vocês um dia quiserem ir para a Escócia, vão nesse mês porque é incrível. Você sai pelas ruas e tem vários artistas independentes performando as artes deles, e você também pode se inscrever para fazer a sua performance dentro do teatro, e foi isso que o Richard Gere fez. Ele apresentou essa peça de mesmo nome, chamada Bebê Rena. Nessa peça, a gente segue a mesma história da série. Os dois se conhecem ali no bar, a Marta começa a atrapalhar todos os relacionamentos que ele tinha, e quando ele vai finalmente até a polícia contar o que estava acontecendo, a polícia não leva ele a sério. Essa peça era só o Richard fazendo tipo um monólogo, e a Marta era tipo um banquinho que ele ficava levando pra lá e pra cá no palco. Só que esse não foi o primeiro show do Richard Gere no festival de Edimburgo que mostrava um trauma que tinha passado pela vida dele. Um outro show que ele já tinha apresentado se chamava Monkey See, Monkey Do, que traduzindo para o português seria macaco vê, macaco faz. E esse espetáculo representava o abuso que ele sofreu no episódio 4 da série. Todas essas performances que ele fez no Fringe, incluindo alguns outros espetáculos, foram premiados. De acordo com Richard Gere, é tudo 100% verdade. Ele disse que toda a história foi emprestada de situações reais que ele viveu e pessoas que ele conheceu. Só que ele disse que a gente não pode falar a verdade exata por questões tanto artísticas quanto legais. O que ele quer dizer com isso? Você não pode simplesmente copiar a vida de uma pessoa e colocar ela na TV. E ele também estava bem ciente que alguns personagens dessa história eram bem vulneráveis. Então ele não queria tornar a vida dessas pessoas ainda mais difícil. É claro que tiveram algumas mudanças, tanto para proteger ele, quanto para proteger outras pessoas. E ele também disse que a parte da Marta stalkeando ele, essa perseguição toda, ela mandando mensagem, às vezes se tornaria muito chato e repetitivo na TV. Então eles tiveram que colocar alguns momentos mais emocionantes. E o que ele sempre afirma em todas as entrevistas é que essa história vem de uma verdade emocional, e que ele acredita que isso é o que as pessoas se identificam tanto. Na vida real, o Richard disse que essa pessoa, que era a Marta, não aparecia só nos shows dele, mas também na casa dele. E ele disse que nada disso era punível por lei, porque nenhum desses comportamentos era considerado fisicamente ameaçador. Então ela estava lá, mas ela não estava sendo uma ameaça física. 2 anos e meio depois, o Gere eventualmente conseguiu uma ordem de restrição contra ela. Mas isso não foi antes da Marta real também ter assediado tanto os familiares quanto os amigos dele. Ele também criticou o fato de que quando ele foi para a polícia, os policiais não conseguiam acreditar que ele estava sendo stalkeado por uma mulher. Eles não achavam que era ameaçador e, na verdade, os policiais estavam achando até que era algo mais sexy, tipo, nossa, tem uma mulher perseguindo você. Então ele não conseguia ser levado a sério. E além disso, ele nunca viu a Marta real como uma pessoa maldosa. Ele a viu, na verdade, como uma pessoa que não estava bem, que estava vulnerável e precisando de ajuda. Ele também menciona que o stalking é uma doença mental e vem de um tipo de vício em uma fantasia, a ideia de que essa pessoa é a resposta para todos os seus problemas. Então você ouve só o que você quer, você desconsidera todo o resto. E era isso que a Marta real estava sofrendo. Ela acreditava que o Richard era a solução para todos os problemas dela. E no 4º episódio da série, a gente tem o episódio de abuso sexual em que o Richard foi estuprado diversas vezes. Isso aconteceu por conta de um homem mais velho que ele conheceu no início da carreira dele. Na série, a gente vê que esse cara
cara se aproxima do Richard prometendo que vai conseguir fazer com que ele tenha sucesso, conseguir que ele cresça na carreira. E aí na série parece que o Richard se sente preso com esse cara. Não sei, ele não consegue sair dessa situação de abuso também. É claro que vocês assistindo, vocês vão perceber que tem um significado muito mais amplo do que isso. E de acordo com o Richard nas entrevistas, ele diz que talvez a gente consiga entender ainda mais porque ele se submeteu a tanto tempo dessa perseguição com a Martha por conta dos traumas passados que ele teve. E ele também achou bem importante colocar essas cenas de agressão sexual em uma série de TV, porque normalmente as que a gente assiste acontecem com uma figura anônima no meio da noite. Mas, de acordo com ele, muitos abusos acontecem no meio dessa dinâmica de poder, dinâmica de trabalho, de relacionamento, em todas essas coisas. Ele disse que nunca tinha visto até então a complexidade psicológica desse tipo de abuso na TV e que ele queria mostrar todo esse ciclo de abuso. O Richard, quando morava com os pais, estava dentro de uma família em que o pai dele trabalhava em um laboratório de uma universidade, enquanto a mãe tinha vários empregos em uma escola. Ele diz que a família dele não era uma família reprimida ou difícil, mas que ele não se sentia capaz de conversar com eles sobre o abuso sexual, nem sobre a confusão que ele teve algum tempo depois sobre a identidade sexual dele, mas que hoje eles têm sido muito adoráveis e solidários. Uma polêmica muito grande que tem surgido ultimamente é quem é a Martha e como ele fez para escolher a atriz que ia interpretá-la. Por razões legais, o Richard afirmou que ele precisava diferenciar ela da personagem real. O que ele queria era a essência da pessoa, o tipo de energia. Ele queria alguém que estivesse vulnerável em um momento, depois irritado, depois desesperado, depois solitário, ou seja, uma pessoa que conseguisse interpretar essa volatilidade. Isso porque quando alguém tem algum problema grave de saúde mental, essa pessoa tende a saltar rapidamente de uma emoção para outra. E a essência toda era de uma pessoa vulnerável que não conseguia parar o que estava fazendo, que por alguma razão acreditava naquela realidade que estava vivendo dentro da própria cabeça. Ele inclusive menciona que reviver essas emoções traumáticas na vida dele na tela foi extremamente difícil. Ele não consegue imaginar quem em sã consciência queria revisitar as memórias mais dolorosas que já teve. Mas ele também acredita que isso pode melhorar a compreensão sobre tudo o que aconteceu. E a parte que a maioria das pessoas ficou muito curiosa: o que aconteceu com a verdadeira Martha? Uma das perguntas que fizeram pro Richard é se parte dele sentiu medo que ela entrasse em contato com ele de novo depois que assistisse a série. E ele só fala que ele não pode responder nada sobre isso, mas que devido ao local que as coisas terminaram na vida real, isso não era uma preocupação para ele. Ou seja, isso pode mostrar pra gente que talvez as questões da vida real estão muito bem resolvidas entre os dois. Talvez ela tenha uma ordem de restrição bem forte, talvez eles tenham conversado e se resolvido, enfim. Uma outra pergunta foi sobre a personagem da Terry, se ela existiu na vida real, que no caso é o par romântico do Donnie na série, que acaba não dando certo. E ele respondeu que não tem ninguém na série que seja completamente inventado, mas que ele não conseguia copiar a pessoa exatamente. Ele disse que houve sim uma Terry na vida real há muito tempo, mas é só isso que ele pode falar. A própria atriz que fez a Martha disse que ela decidiu propositalmente não saber detalhes sobre como ela era na vida real para que isso não enviesasse a atuação dela. Ela sabia como ela tinha que interpretar, então ela criou o próprio personagem. Um detalhe que o Richard conseguiu falar também sobre a Martha da vida real e o final dela é que ele não queria jogar uma pessoa com esse nível de problemas mentais em uma prisão. Então isso pode mostrar pra gente que talvez ela não tenha sido presa, como acontece no fim da série. Hoje, o Richard trabalha em uma instituição de caridade chamada We Are Survivors, ou seja, nós somos sobreviventes. Ele diz que essa instituição ajudou muito ele e que diz que quebrar o silêncio é o primeiro passo. De acordo com ele, o primeiro conselho é: quebre o silêncio, fale com alguém e se isso for muito assustador, apenas escreva e transforme em algo. Porque eu acho que quanto mais você tira, menor ele fica. A gente não tem tantas informações assim na internet, pelo menos não por enquanto, sobre a história real, e eu acredito que o Richard nem vai divulgar tanta coisa assim. Mas algumas polêmicas rolaram nos últimos dias, depois que essa série começou a bombar, porque vocês sabem que em uma época de internet, é claro que as pessoas vão vasculhar a internet toda procurando quem são
são esses personagens reais. E assim, é bizarro, porque muitas pessoas podem estar sendo acusadas falsamente. A gente não sabe até que ponto o Richard mudou a personagem da Martha. Mas se vocês entrarem, por exemplo, no TikTok agora e pesquisarem sobre o nome da série, vocês vão ver várias pessoas com vídeos de teorias de quem ela foi. Tem pelo menos umas 3, 4 mulheres que o TikTok acredita que possa ter sido a Martha. E todas elas têm alguma semelhança com a série. Tem umas que postaram foto com Coca Diet, tem outras que começaram a postar um monte de tweets pra determinada pessoa, falando coisas aleatórias do dia dela, escrevendo errado, como ela escreve na série. Algumas que têm a aparência física muito parecida com a da atriz da série. Eu não vou mencionar nenhum desses twitters, nenhum desses nomes, nem nada. Primeiro porque eu acredito que isso é muito perigoso. Imagina você, uma pessoa normal que nunca fez nada na vida, começa a ser acusada pela internet de ser a stalker louca que tá numa série que tá todo mundo achando um absurdo. Isso pode acabar com a vida de muitas pessoas, além de questões legais, né, gente? Tipo, se acusar uma pessoa disso é bizarro. Ainda mais com o Richard falando que ele mudou várias características. Eu acho que eles devem ter tornado impossível que a gente descubra exatamente quem é essa pessoa. Mas uma polêmica ainda mais forte foi das pessoas querendo descobrir quem era aquele cara que abusou sexualmente do Richard no 4º episódio. E aqui a gente pode mencionar uma pessoa, porque esse caso foi para várias notícias. Pela aparência física, as pessoas começaram a desconfiar que o cara, o ruivo que aparece, é um cara chamado Sean Foley. Pelo que eu entendi, o Sean, ele é diretor e escritor. E ele tem algumas semelhanças físicas com o ator Tom Goodman-Hill, que interpreta o Darian, que no caso é um escritor de comédias de TV, que aparece lá mais no 4º episódio da série. Tem muita gente na internet indo enviar ameaças pra ele e acusando ele de ser esse cara. De acordo com ele, ele recebeu mensagens e viu posts difamatórios, abusivos e ameaçadores. Ele, inclusive, postou no X, no Twitter, nunca vou falar X, gente, no Twitter, ele postou no Twitter um tweet falando assim: a polícia foi informada e tá investigando todas as postagens difamatórias, abusivas e ameaçadoras contra mim. O próprio Richard Gadd se manifestou com relação a essas acusações e é só por isso que eu tô falando o nome dele. O Richard postou um stories no Instagram, ele disse para as pessoas pararem com as especulações e disse que pessoas inocentes estavam sendo injustamente apanhadas nos rumores. De acordo com as fontes que eu pesquisei, parece que o Richard e o Sean são amigos, eu acho que eles se conhecem, mas é muito foda essa situação, eu imagino. E como a internet sempre fica cheia dessas teorias da conspiração, imagina se o cara que abusou do Richard era, sei lá, loiro, de olho verde e baixinho. Aí o Richard fala, tá, eu vou colocar na minha série uma pessoa que é o completo oposto. Ele vai ser ruivo, alto e vai ter olho preto. E aí, tipo, de repente tem uma pessoa que é escritora e que cai nessa descrição e agora tá sendo alvo de ataques na internet. É bizarro. Enfim, qual a minha opinião sobre isso tudo? Eu acho que a gente pode falar sobre o caso real. Eu acho que, inclusive, é muito importante. Tem várias camadas aí na série. Tem muita gente que já passou por situações de abuso, que vai se identificar, que passou por esse ciclo, que se viu em lugares que nunca imaginaria. Então, é uma série intensa, é chocante, tem muitas análises a se fazer, que não vai ser o caso nesse vídeo agora. Mas eu acho que essas especulações de quem são as pessoas reais têm que parar. Até porque, pelo que o Richard fala nas entrevistas, ele tá bem resolvido com essa situação. Ele tá lidando com o trauma, ele tá falando sobre isso, ele não tem preocupações da Martha da vida real ir atrás dele. Então quem tem que se resolver com essa situação é ele e não o tribunal da internet. Se as pessoas descobrirem quem são as pessoas reais, o que eles vão fazer? E às vezes uma situação resolvida, que os culpados já até pagaram pelo que eles fizeram, vão acabar tendo a vida de cabeça pra baixo de novo. Enfim, esse foi o caso de hoje. Comentem aí o que vocês acharam, se vocês já assistiram a série, e até a próxima.